Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Dia em Análise, um dia que fica marcado por uma troca de tiros junto a uma discoteca da zona ribeirinha do Porto. É mais um incidente a marcar a noite do Porto. A madrugada de Carnaval na discoteca Azul, em plena Marginal, acabou num tiroteio, alegadamente, entre dois grupos. Ao que o Porto Canal conseguiu apurar, os desentendimentos começaram dentro da discoteca. O primeiro grupo foi convidado a sair, mas manteve-se à porta até às 7h20 da manhã, à altura em que o segundo grupo abandonou as instalações do Zoo. Os tiros começaram supostamente a ser disparados de dentro de um carro e os seguranças que estavam à porta terão respondido. Supostamente os incidentes começaram na Marginal junto ao Rio Douro, mas as primeiras manchas de sangue só aparecem na Travessa do Senhor da Boa Morte, uma rua próxima à discoteca Zoo, onde à porta terão ocorrido os incidentes. Questionados pelo Porto Canal, os moradores não quiseram prestar declarações, disseram apenas que esta foi uma madrugada tranquila, tal como todas as outras. A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios e pelas marcas no chão pode perceber-se que há feridos, mas como ninguém deu entrada em nenhum hospital público com um quadro clínico que permitisse associar ao tiroteio, não se sabe se os ferimentos são graves ou se em caso extremo alguém terá morrido. Um carro foi levado para as instalações da PJ e o proprietário já terá sido identificado e é agora suspeito de ter estado envolvido no tiroteio. Na discoteca Azul, a proprietária não quis falar por se encontrar em estado de choque. Nos arredores, ninguém viu nem ouviu nada. Pelo menos foi o que disseram, sem, no entanto, quererem ser identificados. Em Monção, há uma bomba de gasolina que tem os combustíveis mais baratos do país. Em 2 dias, o gasóleo esgotou no posto de abastecimento, uma procura que terá alegadamente aumentado com a subida do preço dos combustíveis, que, recordo, ontem atingiram máximos históricos desde 2008. Numa altura em que os preços dos combustíveis não param de subir, a procura aos preços mais baixos influencia a escolha do posto de abastecimento. O posto da Prio, em Monção, tem o gasóleo mais barato da região. É mais barato cerca de 15 cêntimos em relação à Galp e ainda bate os preços espanhóis com 4 cêntimos de diferença. Eu vivo em Valença e tenho bomba em Tui e venho sempre a testar aqui. É bastante mais barato a ter comprado com a Espanha, não é? Sim, senhora, muito mais barato. O gasóleo, muito mais barato. É uma diferença de uns cêntimos. Para quem mete muitos euros, compensa. Vim para abastecer porque é mais barato, sim. Mesmo comparado com a Espanha? Mesmo com a Espanha, está mais barato que a Espanha. Sei mais barato. Mesmo comparado com a Espanha? Não passei para a Espanha, não posso comparar, mas como venho de Viana, aqui é bem mais barato. Aproveita a passagem para abastecer? Evidentemente. Compensa então? Compensa. Sou do Porto, trabalho aqui em Monção. E quando passa por aqui então aproveita para abastecer? Tem que abastecer. É, porque lá no Porto não se pode. É um bocado caro. Veio abastecer gasóleo por ser mais barato? Exatamente. Compensa então? Compensa sim, senhor. Mesmo em relação à Espanha? Mesmo em relação à Espanha. Preços que fazem a diferença ao atestar o depósito. Com o gasóleo a 1,26 €, o posto de abastecimento da Prio já esgotou em apenas 2 dias e a corrida aos preços mais baixos não para. A Federação Académica do Porto quer alterar as regras na atribuição das bolsas de estudo. Os estudantes criticam os critérios estabelecidos pelo Ministério do Ensino Superior e falam em descidas que podem chegar aos 25%. As bolsas de estudo foram o tema forte da reunião que visou preparar o Encontro Nacional de Direções Académicas Associativas de todo o país. No Porto, a Federação Académica está preocupada com o futuro dos estudantes. O número de bolseiros supera os 25%. O valor de bolsa média cai também cerca de 15%. São valores que nos assustam e que nos devem fazer pensar qual é que é o caminho que queremos efetivamente para a ação social e que tipos de apoios é que queremos dar a quem estuda. Por isso se sentaram à mesma mesa e agora estudam-se soluções para apresentar na reunião que se realiza em maio na cidade de Aveiro. Pelo Porto, há já um caminho a seguir. Por um lado, conhecer melhor quais os modelos de ação social no resto da Europa e também pensar um modelo para Portugal. Mudar algumas regras de atribuição das bolsas de estudo e dar melhores condições financeiras aos alunos são 2 dos objetivos que a FAP vai vincar na reunião nacional.
Seguimos no Dia em Análise com os comentários. O secretário-geral do PS, José Sócrates, defendeu ontem que a intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal significaria perda de prestígio e dignidade para o país. José Sócrates falava em Viseu, onde acusou ainda o PSD de sabotar as medidas destinadas a reduzir a despesa do Estado. Os juros da dívida pública há 10 anos já subiram acima dos 7,7%, mas o Primeiro-Ministro volta a recusar a entrada do FMI. São meus convidados esta noite. Começo por apresentar à minha direita Renato Matos, vereador da Câmara da Póvoa, PS, e à minha esquerda Paulo Cutileiro, advogado PSD. Agradeço aos dois a presença no Dia em Análise. Paulo Cutileiro começava por si. Falando do Fundo Monetário Internacional, José Sócrates fala numa questão de dignidade do país. Não sei se é apologista da entrada, uma entrada já, mas a minha questão era, considera que o facto do Governo não pedir a ajuda internacional também pode ser por um motivo de ter medo que haja uma queda do Governo, como aconteceu na Irlanda, ou mesmo as eleições antecipadas? Não, eu desde logo penso é que há aí um erro nas prioridades do Primeiro-Ministro e do Engenheiro Sócrates. Ele deu-nos nota que está em causa a honra e o prestígio do país se o FMI entrar. Eu também considero que será uma página triste da nossa história se o FMI entrar. Isto também que fique claro. Agora, o que me parece é que mais importante que a honra e que a dignidade do país, o que está em causa, muitas vezes, é a dignidade dos portugueses, dos cidadãos de Portugal. E penso disso é que o engenheiro Sócrates não falou. Ele não falou dos mais de 600 mil desempregados que neste momento existem em Portugal, não falou do fosso entre os ricos e os pobres que cada dia que passa aumenta, não falou dos milhares de jovens que todos os dias saem do país para procurar noutros sítios melhores condições de vida. E, portanto, eu acho que aí é que nós nos devíamos focar e que ele se devia ter focado, era na dignidade dos portugueses. Renato Matos, a verdade será dita que com o FMI cá será um apertar de cinto maior ainda para maior. Todos os portugueses. Muito boa noite. Eu penso que este discurso do engenheiro José Sócrates, aliás, veio um bocado na sequência já de um discurso, até com laivos de algum patriotismo que não é muito natural, depois do encontro com Angela Merkel, em que o Primeiro-Ministro fez referência aos 8 séculos de história do nosso país e que está em causa a dignidade de Portugal neste momento difícil. Eu penso que esse discurso, enfim, servirá mais como quase incentivar e instigar a população portuguesa neste período difícil, a um sentido de responsabilidade e de patriotismo. Agora, em boa verdade, e parece-me que estas últimas declarações também devem ser analisadas sob esse prisma, nós temos assistido nos últimos tempos, quer da parte de um conjunto de comentadores políticos, quer da parte de alguns setores da oposição, quase de uma voracidade pela entrada do FMI em Portugal. Portanto, as pessoas quase que dizem que não só é inevitável, como é desejável a entrada do FMI em Portugal. E, portanto, é bom que se veja o que está a acontecer, por exemplo, com a Irlanda e com a Grécia, em que o FMI entrou, em que aumentou um conjunto aumentaram um conjunto de medidas que ainda vieram a agravar mais a situação da população destes países. Os juros da dívida pública, quer da Irlanda, quer da Grécia, mesmo depois da entrada do FMI, atingiram também máximos históricos. E, portanto, não, na minha perspectiva, obviamente, será desejável a não entrada do FMI no nosso país, e essa entrada terá que ser sempre vista como um último recurso. E que Mas uma entrada tardia não iria aumentar os custos para Portugal? Eu entendo que, e fico contente de ver, por exemplo, que ainda hoje ou ontem o Presidente da Comissão Europeia, que, enfim, politicamente não é suspeito no que concerne ao Partido Socialista, também assume que a entrada do FMI deve ser apenas um último recurso, e que será desejável que Portugal consiga, pelos seus meios, uma questão até de reputação do próprio país, já para não falar dos efeitos diretos, sob o ponto de vista na vida económica das famílias portuguesas, mas sobre a reputação do próprio país, que será desejável que consigamos todos, sem auxílio externo, ultrapassar este difícil momento. E repare que ainda muito recentemente podemos assistir também de parte de diversas gerentes de instituições bancárias portuguesas a alertar para aquilo que está a acontecer, quer na Irlanda, quer na Grécia, que depois da entrada do FMI nestes países,
os depósitos das famílias na banca reduziram drasticamente, já para não falar depois do investimento externo, porque obviamente qualquer país que esteja numa situação em que, enfim, sob a tutela do Fundo Monetário Internacional, deixa de ser minimamente desejável ou atrativo para qualquer investimento externo. E, portanto, estas palavras do Primeiro-Ministro penso que surgem em boa hora, nesta perspectiva de que, aliás, como o Presidente da Comissão Europeia, nesta perspectiva de que se tem vindo a assistir nos últimos tempos, no nosso país, a alguns, enfim, chamemos de forma simpática, comentadores políticos e alguns setores da oposição que já não escondem quase a voracidade, que eu admito que seja por uma mera questão estratégica sobre o lista eleitoral, e daí é que entendo que é irresponsável, esta voracidade em acenar com o FMI como uma necessidade e como algo que será impossível de não acontecer. Eu entendo que será desejável que assim não aconteça e esperemos que assim seja. Mas se me permite, essa narrativa que hoje aqui o Renato está-nos a trazer à colação coincidem muito realmente com aquela que o engenheiro Sócrates ontem em Viseu também nos apresentou. Eu acho que é extremamente perigosa. Porquê? Porque está-se aqui a criar uma ideia que há os portugueses bons e os portugueses maus. Os portugueses bons são aqueles que dizem mal do FMI e que dirão sempre FMI jamais, e há os portugueses maus, que são aqueles que não são patriotas e que querem a todo custo que o FMI ou o Fundo de Emergência Europeu entre. Eu acho que, até porque conhecendo nós todos, vários dos intervenientes que têm falado da inevitabilidade, mais cedo ou mais tarde, essas estruturas supranacionais entrarem em Portugal, conhecemos e, portanto, sabemos que são pessoas que gostam tanto do nosso país como o engenheiro Sócrates e como o Renato. Não, mas parece uma atitude de responsabilidade. Não, mas parece que é isso que o Sr. Primeiro-Ministro está constantemente a querer nos deixar cair, que há uns portugueses que são mais portugueses que os outros. E isso que fique claro que não é verdade. Os verdadeiros portugueses até são aqueles que têm amor à verdade. E, portanto, nesse aspecto, acho que essa narrativa que está-se a tentar criar, eu acho que não é boa para o país. E se realmente há gente séria que nos tem, nos últimos dias, lembrado que mais cedo ou mais tarde teremos que pedir ajuda, essas pessoas dizem-no porquê? Porque sentem que o país chegou a um beco sem saída. E chegou a um beco sem saída porquê? Porque sentem que, efetivamente, os mercados já não acreditam no governo de Portugal e, portanto, já não acreditam no Estado português. E realmente, falando também com o cidadão no dia-a-dia, essa é a percepção que nós vamos tendo, ou seja, parece que todos os dias serão o nosso último dia, ou o último dia do Governo de Portugal, porque amanhã há uma moção de censura, porque depois da manhã há uma cimeira europeia, porque uma semana depois temos um leilão da dívida, porque a seguir vão ser publicados ratings e se calhar também porque a seguir os homens da luta vão até a Alemanha, à terra da senhora Merkel, e poderá fazer com o país passar uma vergonha. E, portanto, acho que o que está em causa, de facto, é nós estarmos aqui a chegar a uma situação que é de todo inevitável fazer-se algo mais do que apenas chamar ao brio e ao nacionalismo dos portugueses. Falava da imagem que os mercados internacionais têm de nós, já antecipou, será uma semana difícil, com certeza, para Portugal esta. Falava da moção de censura e Cavaco Silva, no fundo, que toma posse na quarta-feira. Portanto, isto também não passa uma imagem de... Como é que eu hei de dizer? De estabilidade, se calhar, para os mercados internacionais. Quer dizer, estamos ali com os olhos postos em nós. Eu acho que, uma semana bastante complicada. Sinceramente, o que me parece é que o nosso passado fala por nós e nós não podemos esquecer do que fizemos. E, portanto, não podemos esquecer porquê? Porque está registado e os mercados registaram. E é por isso que nós não podemos sequer ter a pretensão de pedir aos mercados que acreditem e confiem em nós. Eu acho que é tão simples como isto, é passarmos esta lógica de mercados para as nossas relações entre nós, entre pessoas, entre amigos, e perceber que estamos a chegar a um ponto que é insustentável continuarmos a acreditar na boa vontade. Acha que vão ser precisas mais medidas de austeridade? Ou estas são suficientes? Sinceramente, o Governo, já por diversas vezes, disse que seriam as necessárias e contou, aliás, com a posição responsável do PSD, que as foi sempre apoiando. E até hoje foi-nos dito que não era necessário mais nada. Portanto, se ainda nos forem pedidas mais medidas de sacrifício, nós, portugueses, eu penso que já está ultrapassado aquilo que é possível qualquer pessoa
suportar. Mas não deveríamos, se calhar, precaver, no fundo, situações, a subida dos impostos, por exemplo, não é uma medida pontual, a longo prazo. Não deveria de ser... Esse é o problema, é que as pessoas sentem que lhes estão a ser exigidos sacrifícios, mas que não percebem bem em nome de quê. Perceberão que provavelmente em nome de uma pressão internacional, mas não há aqui nada que nos permita perceber que daqui a 3 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 10, estamos numa melhor situação. E nesse ponto, aliás, eu penso que aquilo que aqui há pouco estava a dar nota, que é a tomada de posse do professor Cavaco Silva para um novo mandato presidencial, eu acho que a esse nível o Presidente da República, agora reeleito e com uma legitimidade reforçada, porque até mais fresca, poderá contribuir um pouco para devolver alguma esperança a nós todos. Abre-se uma esperança para quem está sequioso que o Governo não cumpra o mandato que lhe foi confiado. Eu acho que não se trata, ao contrário do que diz o Paulo, de haver aqui quem goste mais ou menos de Portugal e portugueses de primeira nem de segunda. Não se trata disso. Trata-se de uma questão de responsabilidade. Nós não podemos dizer que estamos disponíveis para assumir medidas difíceis, como fez o PSD, de forma que eu entendo positiva, e depois andarmos a acenar com este fantasma do FMI como pano de fundo, como algo inevitável e no fundo, instalando este permanente cutelo sobre o Governo e gerando esta instabilidade que é negativa para a imagem do país e que é negativa para a reputação económica de Portugal e do Governo junto dos mercados financeiros. E, portanto, é esta situação de permanente instabilidade que já toda a gente percebeu que é movida não por uma questão de responsabilidade pelo interesse do país, mas por uma questão de taticismo eleitoral, em que o PSD aparece a dizer que estamos disponíveis e bem para assumir, juntamente com o Governo, a implementação de um conjunto de medidas difíceis, mas, paralelamente, há sempre este permanente cutelo sobre o Governo, acenando com a instabilidade e com o fim do Governo. Este nunca se sabe quando é que é o último dia da ação governativa e, portanto, é isso que, na minha perspectiva, não beneficia nada o país, nem é de todo aquilo que nós precisamos. Nós hoje, e eu encaro as declarações do engenheiro José Sócrates nessa perspectiva, devemos estar todos unidos neste desígnio que é conseguir, quer por uma questão económica, quer por uma questão de reputacional ou da dignidade do nosso próprio país, evitar a entrada de ajuda externa em Portugal. E volto a dizer aquilo que disse há bocado, vejamos aquilo que aconteceu quer com a Irlanda, quer com a Grécia, em que depois da entrada do Fundo Monetário Internacional, a qualidade de vida das pessoas não melhorou, bem pelo contrário, piorou bastante. Os mercados responderam da forma que responderam, em que os juros da dívida pública continuam a aumentar e, portanto, a situação económica não melhorou, nem trouxe qualquer efeito positivo. Obviamente que já toda a gente percebeu que, sob o ponto de vista político, a entrada do Fundo Monetário Internacional no nosso país significaria, ou significará, se isso tal vier a acontecer, aquilo que aconteceu na Irlanda, que é a queda do Governo. E por isso é que há tanta gente, no fundo, tão sequiosa da entrada do Fundo Monetário Internacional em Portugal. Ontem em Viseu, José Sócrates também acusou o PSD de boicotar medidas de corte na despesa como a reforma do ensino básico. A minha questão é, mas quando falamos de educação, devemos pensar em poupança ou em investimento? Nós devemos pensar sempre em investimento e em poupança em todos os setores. Aquilo que acontece é que tem havido, recorrentemente nós ouvimos que é a altura de cortar na despesa pública, mas depois, quando se avança com medidas que implicam uma redução da despesa pública, aparecem sempre determinados setores da oposição e, enfim, até alguns setores da sociedade civil mais sindicalizados, por assim dizer, a dizer que, sim senhora, vamos cortar a despesa pública, mas no nosso setor não. E, portanto, repare que é isto que se passou com a magistratura, é isto que se passou com a questão da educação, é isto que se passou recentemente com a questão do transporte de doentes não urgentes nas ambulâncias, é isto que se passa em todas as medidas que implicam uma redução da despesa pública. É muito fácil esta atitude dizer, sim senhora, nós concordamos com a redução da despesa pública desde que isso não me toca a mim. E é isto que nós temos vindo a assistir. E no caso em concreto, dessa questão da reforma na educação, parece-me que estamos a assistir ao mesmo fenómeno. Aliás, como recentemente, não em Viseu, mas na Guarda, este problema das escutes, em que também as pessoas todas estão disponíveis para que haja sacrifícios, desde que isso não lhes toque diretamente.
Mas sabe que o PSD tem a fama e, em muitos casos, o proveito de, ao longo do seu percurso de história de partido, ter sido um partido responsável, sério e verdadeiro e, portanto, não tem tido problemas em exigir, muitas vezes, sacrifícios e concretizar medidas que, muitas vezes, até não são fáceis da população, num primeiro momento, entendê-las e percebê-las. Agora, o que também o PSD nunca aceitará é aquele discurso que, a miúdo, o Partido Socialista traz sempre à baila, que é dizer que nós é que destruímos o Estado Social, nós é que não nos preocupamos com as pessoas. E depois vamos avaliar as políticas em concreto e, de facto, essas são a concretização feita pelo Partido Socialista. E aquele exemplo que aqui trouxe é, de facto, feliz. Aquilo que se pretende fazer, ou pretendia fazer o Governo, em termos do que seja o estudo acompanhado, em termos do que eram as aulas de educação visual e tecnológica, era fundamentalmente, não era reduzir despesa, era prejudicar as crianças e, ao mesmo tempo, também colocar no desemprego milhares de portugueses. E, portanto, foi isso que o PSD e os outros partidos da oposição chamaram a atenção no Parlamento e, por isso, esta intenção do Governo não foi avante. Não. Também ontem em Viseu, e seguimos no fundo para o segundo tema da noite, durante este discurso de José Sócrates, um grupo de jovens da manifestação ligados à organização do protesto Geração Arrasca interrompeu este discurso. É um protesto que está marcado para sábado em várias zonas do país e cujos organizadores dizem que é um protesto apartidário. No entanto, PCP e Bloco de Esquerda já anunciaram que vão marcar presença. A minha questão é o seguinte: acha que este protesto, vai haver um aproveitamento político deste protesto? Olha, se existir, eu não concordo e acho que é nefasto e não é útil. Eu não digo especificamente destes dois partidos. Sim, mas até estarmos a falar do PS ou do PSD, eu acharia sempre incorreto. Isto, objetivamente e genuinamente, nasceu da sociedade civil, está perfeitamente identificado como é que nasceu e, portanto, se agora partidos, sindicatos, líderes de opinião, se quiserem apropriar, quiserem tomar conta e, com isso, quiserem desmantelar este movimento, eu acho que será muito negativo e não estaremos a contribuir para o reforço da qualidade da nossa democracia. Até porque também, a bom da verdade, eu devo dizer que entendo a manifestação de dia 12 não é uma manifestação contra o Governo de Portugal, não é uma manifestação contra o engenheiro José Sócrates. Estamos a falar de algo com uma dimensão muito mais ampla, muito transversal a toda a sociedade e, portanto, acho que é assim que a manifestação de dia 12 deve ser lida, se quisermos também que dela resulte algo de positivo. E achei, por acaso, muito interessante, na semana passada li de passagem uma entrevista dada a um dos 4 impulsionadores deste projeto e ele dizia que isto não era uma manifestação contra ninguém, isto era uma manifestação pela esperança. Eu acho que é também isso que deve sair desta manifestação, mas de uma esperança que não se fique por discursos bonitos, uma esperança que depois se concretize em ação por parte de todos os agentes políticos, por parte de todos os agentes económicos e sociais de Portugal. Eu acho que é importante perceber que manifestação será esta. Se for efetivamente uma manifestação pela esperança, eu acho que estaremos todos, enfim, unidos em torno dessa intenção e no fundo, acicatando ou aprofundando aqui laços de união no nosso país em torno desta atual conjuntura e que é imperioso ultrapassar. O que eu ainda não percebi é, primeiro, o que é que se pretende com esta manifestação, o que é que nós vamos manifestar, porque do pouco que eu tenho visto, porque há pouca documentação sobre isto, há uma mera intenção de se manifestar. Mas porquê? Eu acho que todo tipo de manifestações são fundamentais. Eu até entendo que as manifestações são uma espécie de despertadores da democracia. São fundamentais para, e a história ensina-nos isso, que grandes avanços sociais deram-se impulsionados pela reivindicação da sociedade civil. Agora, é importante nós pensarmos que, principalmente nestes períodos de crise económica, e a história também nos ensina isso, são períodos muito suscetíveis a um discurso muito populista, muito demagógico, e que essa demagogia é tremendamente perigosa. E não raramente essa demagogia em períodos de grave crise económica vai desaguar em regimes ditatoriais.
Foi assim que aconteceu com Hitler, foi assim que aconteceu, por exemplo, com a subida de Salazar ao poder em 1926, em Portugal também. E, portanto, em períodos de grande crise económica, são períodos em que a sociedade civil está mais permeável a um discurso mais populista, mais demagógico, mas é importante perceber, porque daquilo que eu vejo, esta manifestação diz: nós somos contra toda a classe política e, portanto, queremos que todos os políticos se demitam. Então, e depois? Vivemos em anarquia? São substituídos por quem? Portanto, quer dizer, é esta questão que eu acho que este movimento, que me parece que inicialmente terá sido um movimento espontâneo, e isso é positivo, mas tem que ser também consequente para que não seja só uma mera espontaneidade imberbe. E também há o risco, que me parece também que vamos assistir, de um aproveitamento político ou político-partidário desta mesma manifestação. Eu estou, aliás, convencido que, se a manifestação for um sucesso em termos de número de presentes, que vamos ter logo a seguir uma série de forças políticas a reclamar a autoria ou coautoria da mesma. Se a manifestação for um falhanço, vamos ter uma série, as mesmas forças políticas a sacudir, passa a expressão, a sacudir a água de capote e a dizer que não tiveram nada a ver com isto. Agora, o que eu acho que é importante, independentemente de todas essas questões que me parece que são mais acessórias e menos importantes, é manifestações ou qualquer tipo de reivindicação, dentro, obviamente, de parâmetros de legalidade e de bom senso, parece-me que são sempre positivas e desejáveis. Agora, é importante sermos consequentes. O que é que nós estamos a manifestar? Porque se estamos a manifestar contra a qualidade de vida, então isso é uma questão universal. Quer dizer, se estamos a manifestar contra a precariedade, então isso, infelizmente, é uma questão universal. Portanto, e depois temos que ser também consequentes. Estamos a manifestar porquê e para quê. Mas sabe que ontem a reação que o engenheiro Sócrates teve, esta iniciativa daquele grupo de jovens... Sim, mas isso não foi uma manifestação. Não, pois não foi, mas foi um ato de palhaçada. Não foi de palhaçada, não foi de palhaçada. Eu acho que, aliás, o que aconteceu foi uma graçola de mau gosto da parte do senhor Primeiro-Ministro. E, sobretudo, o que é preocupante é que não augura nada de bom e não é bom pronúncio. Nós já sabíamos que o Sr. Primeiro-Ministro não gosta de conviver com a crítica, que o Sr. Primeiro-Ministro considera sempre que ele é que sabe tudo e que ele é que domina todos os assuntos. E o que nós temos que perceber é que daqui para a frente esta contestação e estes movimentos não vão parar, porque sente-se na rua que há uma insatisfação enorme no dia-a-dia das pessoas. E, portanto, se nós sentimos isto, o Primeiro-Ministro de Portugal tem que necessariamente sentir isso. Tem que sentir isso e tem que ser sensível a isto. Não pode tratar com desdém, não pode dizer que isto é fruto da época e que é fruto do Carnaval. Só o entendo na perspectiva dele estar realmente já sem pulso para liderar o país, para liderar o governo e numa perspectiva de fim de ciclo, quando já há uma dessintonia entre quem lidera um governo e a sua população. E, portanto, dizer-se que, e chamarmos agora aqui as questões de Salazar e as questões do nacionalsocialismo, parece-me que, com toda a franqueza, é um bocadinho exagerado. Agora, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro ontem, mais uma vez, não contribuiu também para a nossa tranquilidade por estes dias, de facto, porque nós sabemos que o que aí vem será mais gente indignada e a manifestar essa indignação, e o que temos por parte de um Primeiro-Ministro são graçolas e brincando por ser a altura do Carnaval. Deixe-me só, eu acho que isto, uma coisa eu não ponho no mesmo saco de todo esta manifestação que se prevê para dia 12 de março e aquilo que sucedeu ontem em Viseu. Que aquilo ontem que sucedeu em Viseu não foi uma reivindicação, não foi uma manifestação, foi efetivamente, na minha perspectiva, um espetáculo circense de muito mau gosto. Foi uma tentativa de criar ali um facto mediático. Aliás, se repararem nas imagens daquilo que sucedeu, inclusivamente uma das manifestantes, ou pseudo-manifestantes, vai com uma máquina de filmar atrás. Portanto, aquilo foi uma coisa que tentou-se criar ali um facto mediático, porque qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, percebe que se vão entrar numa jantar-reunião partidária daquela natureza, naqueles modos, estão a tentar criar um facto político, não estão a manifestar de nada, e foi isso que se tentou fazer. Foi criar ali um facto mediático que já sabiam que não porque se as pessoas quiserem manifestar, devem manifestar-se e podem e devem não entrar abusivamente numa reunião, jantar-reunião, independentemente de ser do partido A, B, C, não está em causa. O que está em causa é a forma como fazem, em que percebe-se claramente, e daí eu entender que isso pode matar à nascença aquilo que pode ser um movimento muito interessante nesta
manifestação do 12 de março, com este tipo de iniciativas, porque efetivamente percebe-se que deixa-se, isto é a tal história, quando apontamos para a Lua, se calhar as pessoas, em vez de olhar para a Lua, estão a olhar para o dedo. Já voltamos à conversa, temos que fazer aqui uma pausa. Vamos rever algumas das notícias que marcaram o dia. A manhã de hoje fica marcada por uma troca de tiros junto a uma discoteca do Porto. Pinto da Costa acusou hoje o Benfica de pensar que está acima da lei. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na Régua, a data foi assinalada com uma homenagem às rebuçadeiras. A taxa de desemprego em Melgaço é de apenas 3%. O Conselho parece resistir à vaga do desemprego. Para fixar a população, a autarquia está a apostar no turismo e na cultura. A região norte desde sempre que foi a mais fustigada pelo desemprego. Segundo os resultados do Instituto Nacional de Estatística, 7 dos 10 municípios com maior taxa de desemprego estão na zona norte. No entanto, Melgaço é a exceção à regra e registra apenas uma taxa de 3% de desemprego. Nós temos população ativa de 3.000 e tal pessoas e temos 110 ou 112 desempregados neste momento, que se não tivéssemos nenhum era o ideal, mas digamos que tecnicamente é equivalente ao não haver desemprego, digamos assim, mas nós queremos é que de facto não haja desemprego. Também puxou um bocado as pessoas mais jovens para cá, para virem trabalhar, porque é um sítio em que há muita gente com muita idade. Havendo menos desemprego, é lógico que há mais atividade, pessoas em atividade, mais dinheiro. A aposta do município tem passado pela criação de áreas atrativas como o turismo e a cultura, promovendo atividades e produtos locais. Nós, quando apostamos na cultura e na criação de espaços culturais, e temos neste momento 5 espaços museológicos distribuídos pelo Conselho, não estamos apenas a preservar o nosso património cultural, e é uma das nossas competências, mas estamos também a criar uma oferta turística e cultural que mexe naturalmente com a economia. Portanto, de alguma forma estamos a pôr ao serviço da economia a própria cultura. O objetivo é continuar a reduzir o número de desempregados, assegurando a fixação da população no Conselho. Este é o último assunto, um assunto local para comentarmos hoje. No entanto, antes de passarmos a esta peça, eu vou deixar-lhe concluir o raciocínio anterior. Eu penso que ficou claro, é só porque eu acho que qualquer tipo de manifestação e de movimento espontâneo da sociedade civil é desejável e é um sintoma de um exercício ativo de cidadania, portanto qualquer sociedade se deve regozijar com isso. O que eu entendo é que quer uma tentação de algum aproveitamento político-partidário, quer com a criação de episódios mais mediáticos, mas sem qualquer conteúdo, pode-se desvirtuar e acabar com aquilo que pode ser uma manifestação interessante para o nosso país. Não sei se quer dizer mais alguma coisa em relação a este assunto. Já foi. Concordo com este princípio, apenas acho é que o que aconteceu em Viseu foi uma exposição ordeira, portanto não vi ali nenhuma desordem. Achei que foi genuína e achei foi que o Sr. Primeiro-Ministro não soube conviver com um movimento espontâneo e genuíno. Isso é que me preocupa porque o mundo não acabou em Viseu com aquele grupo de 6 ou 7 jovens a serem escorraçados numa sala pelos seguranças. Portanto, isso é que me preocupa. Em relação a esta notícia que vimos de Melgaço, esta agora é uma boa notícia. Em 3%. Mas eu queria lhe perguntar, porque tantas vezes ouvimos falar de cultura, também ouvimos falar de turismo, mas parece que afinal a cultura aqui é um investimento e não uma despesa. Eu acho que, pelo que se pode perceber por esta reportagem, é que há ali uma aposta de agentes de Melgaço no sentido de valorizarem o seu património cultural, que é a gastronomia, que é o vinho,
que é a sua paisagem, que é a sua natureza. E, portanto, acho que é desse resultado, dessa soma de vontades que depois resultam em boas concretizações, como será esta taxa de desemprego. Isto permite-me também sublinhar a importância dos investimentos de proximidade, percebe-se perfeitamente a escala pequena e muito próxima com que são feitos estes projetos e, por outro lado, também a importância das pequenas e micro empresas, porque, conhecendo Melgaço e esta região do Minho, percebemos que muitas destas explorações são dinamizadas por famílias, por pais e filhos e, portanto, é bom que haja estes bons resultados. Agora, eu não conheço em particular esta questão de Melgaço, mas é bom que nós tenhamos consciência e que saibamos, e isto a reportagem não diz, se esta perspectiva de haver muito pouco desemprego em Melgaço não é feita à custa de emprego público, não é? Porque há pouco desemprego, mas eu gostava de perceber se o problema foi resolvido porque se empregou todas as pessoas na Câmara ou nos organismos do Estado que estão ali em Melgaço. E se foi essa a receita, eu já não concordo com essa prática. E, por outro lado, também, só deixar no sublinhado que temos consciência que há êxodo grande destas terras, destes concelhos mais pequenos para as grandes metrópoles e, portanto, também penso que muitas vezes estes bons resultados resultam de quem fica na terra. São aqueles que ainda mantêm o seu emprego e, portanto, não estão aqui refletidos os números daqueles que tiveram que vir para outros sítios. Mas é sempre uma boa notícia e, portanto, temos naturalmente de estar satisfeitos com ela. Lá está a esperança que há pouco falava. Sim, acho que é um bom exemplo, embora o Terreiro do Paço não se mudou para Melgaço, portanto não é eu espero que não. Ao que me parece, não é graças a emprego público. Isto decorre, obviamente, de uma estratégia da autarquia local, mas muito com investimento privado, nomeadamente na área do turismo, aproveitando, aliás, como diz o Paulo e bem, a gastronomia local, as próprias condições naturais da região, nomeadamente os desportos radicais em montanha e rios existentes, e, portanto, que tudo isso leva a que se criasse ali, enfim, cá não se poderá falar num cluster, mas pelo menos que algum dinamismo local, quer em termos de gastronomia, quer em termos de turismo e alguma proximidade também com Espanha que favorecerá esta questão. Agora, estamos a falar de um concelho, penso eu, que deverá ter pouco mais de 10 mil habitantes, salvo erro. E, portanto, obviamente que isto é um excelente exemplo, ainda mais quando o Melgaço é um concelho situado até mais a norte do nosso país. A região norte é a região que tem sido mais atingida com os níveis de desemprego, muito por resultado da situação do nosso tecido produtivo, mas este é um bom exemplo que deve servir até para poder, como balão de ensaio, para poder ser replicado noutras regiões e noutras autarquias do norte do país, salvaguardando que, obviamente, que as condições de cada uma, a dimensão, não é possível numa autarquia, por exemplo, como o Porto, Matosinhos, que são com dimensão populacional, que atingir estes resultados, mas são resultados animadores e que eu acho que refletem, e é isso que eu acho que me parece que devemos ressalvar, uma boa articulação entre os privados, nomeadamente operadores turísticos do concelho, movidos ou impulsionados pela autarquia local. Portanto, é um bom exemplo de alguma concertação local com resultados francamente positivos. 9.300 habitantes. Muito obrigado pela correção. Vamos esperar pelos 102.011. Exato, temos de esperar. Agradeço a presença no Dia em Análise. Nós seguimos com mais notícias da região norte. A maçã da